Bom dia, eu sou Silvana e faço parte da Primeira Igreja Batista do Retiro e lá eu faço parte do Celebrando a Recuperação. E todas as quartas-feiras, às 19h30, nós nos encontramos. Só que, de acordo com o distanciamento social, nós estamos trazendo palestras, entrevistas e temas que normalmente nós discutiríamos lá dentro do Celebrando a Recuperação. E hoje nós temos aqui a psicóloga Suzana. Eu quero agradecer, muito obrigado pela sua participação. É um prazer. Suzana é uma parceira grande do Celebrando a Recuperação. Está sempre conosco, sempre ajudando e orientando. E hoje nós trouxemos um tema que está muito pertinente nesse período sobre a depressão. E gostaríamos que você, Suzana, nos falasse um pouquinho sobre a depressão. O que é a depressão? Bom dia, Silvana. Bom dia. É um prazer, uma alegria estar aqui, mais uma vez cooperando com Celebrando a Recuperação, que é esse projeto maravilhoso que eu acredito tanto, né? Que ajuda tantas pessoas. Verdade. Bom, a depressão, ela é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. E como tal, tem todo um protocolo, né, de identificação da doença, dos sintomas e do tratamento. Então, depressão é uma doença que pode atingir as mais diversas faixas etárias. Às vezes a gente pensa que depressão é específica de adolescentes no momento de mudança, ou de mulheres na época da menopausa, ou idosos. Não é específica dessa faixa etária. Crianças podem ter depressão, adolescentes, adultos, jovens, idosos. Todos nós estamos sujeitos a termos em algum momento da vida. Algumas pessoas têm uma probabilidade maior, né? Depois eu vou explicar, e outras uma probabilidade menor. Isso vai de acordo com a genética, vai de acordo com a personalidade também, com a rede de apoio, como a pessoa organiza a vida também, como ela lida com estresse. Então, quer dizer, depressão é uma doença, não é uma frescura, como muitas vezes as pessoas protocolam isso. Né? Exatamente, é uma doença. É interessante que com outras doenças as pessoas não protocolam isso, né? Se você quebra um braço, não é uma frescura. Se você tem uma hepatite, um câncer, não é uma frescura. Mas tudo que envolve o comportamento humano, as suas emoções, existe uma tendência das pessoas ou espiritualizarem demais, ou negligenciarem, né? Desvalorizarem essas patologias, seja uma depressão, ansiedade, síndrome do pânico, esquizofrenia, seja qual o transtorno for. E, Suzana, quais os principais sintomas que uma pessoa pode apresentar quando está com depressão? Bom, existem diversos sintomas que uma pessoa pode apresentar estando com depressão, né? Mas geralmente ela tem uma baixa da energia de vida, um desânimo muito grande. Então é uma pessoa que você observa assim, que antes tinha ânimo para fazer ginástica, para sair, para arrumar a casa, para trabalhar, para estudar, e de repente ela se vê vazia dessa energia de vida, né? Tem pessoas que já num grau mais avançado, às vezes tem crises de choro, às vezes tem pessoas que passam a dormir mais ou dormir menos, ou seja, alteração do sono, alteração da libido, do desejo sexual, né? Alteração na alimentação. Tem pessoas que estão com depressão que inconscientemente começam a comer muito, trazer um prazer que ela não está obtendo na própria vida, compensando esse prazer no chocolate, na comida. E tem pessoas que, às vezes, diante de um quadro de depressão, perdem totalmente o apetite. Agora, é importante a gente frisar que, por exemplo, crianças podem apresentar outros sintomas que, às vezes, os pais têm até dificuldade de estarem interpretando. Às vezes, uma criança que sempre foi ótima aluna, ela está passando por um problema na família, os pais estão se separando, ou ela perdeu alguém, está enlutada, ou está sofrendo bullying, enfim.
Enfim, foi instalado um quadro depressivo ali. Então, ela pode se tornar agressiva, ela pode se tornar melancólica, ela pode apresentar mudanças de comportamento. Às vezes era uma criança que já tinha uma certa independência, ela passa a não trocar roupa sozinha, às vezes tem problema de enurese, volta a fazer xixi na cama, ou volta a querer chupar chupeta, né? Mamadeira. Às vezes crianças de 6, 8 anos de idade podem ter um quadro depressivo. Né? Então, quer dizer, nós temos que ficar atentos aos nossos comportamentos e também ao comportamento dos nossos filhos e dos nossos parentes. De quem está ao nosso redor. E principalmente, uma dica importante é você observar como era a pessoa até um tempo atrás, né? Como é que é a personalidade dela, como é que era a rotina, como é que ela expressava sentimentos. E geralmente ela, diante de um quadro depressivo, ela vai mostrar uma mudança nesse comportamento. Entendi. Não quer dizer que toda mudança nesse comportamento que seja necessariamente depressão. Porque, por exemplo, um adolescente muda muito o comportamento da infância para a adolescência e não necessariamente a depressão. Mas serve como um alerta. Sim. Então, aquele idoso que fazia caminhada, que conversava com as pessoas na padaria de manhã, com os vizinhos, de repente passa a ficar só na cama, né? Passa a não ter vontade, às vezes, de ir na igreja ou de participar de alguma atividade que ele tinha prazer de participar. É um indicativo para a gente estar questionando. E a criança que às vezes ia tão bem na escola, né? E se relacionava tão bem com os amiguinhos, começa a ficar chorosa, mudar o comportamento, também é um indicativo para a gente estar avaliando. Tá. E você, com toda a sua experiência profissional que você já tem, e também como uma cristã ativa na sua igreja, qual que é a sua opinião? Pessoas cristãs que têm relacionamento com Deus, você pensa que pode ter depressão? Pessoas cristãs que têm relacionamento com Deus pode ter tudo, né, Silvana? Verdade. Né? Às vezes a gente tende a espiritualizar, a achar que uma pessoa cristã não pode ter um câncer, não pode sofrer um acidente, não pode passar por um desemprego, enfim, também não pode ter depressão. Mas, na verdade, nós podemos ter tudo, né? Sim. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sim. O que faz a diferença é que vamos passar por essas adversidades da vida, como qualquer ímpio, qualquer pessoa que não conhece a palavra de Deus também está sujeito a passar, porque, como aprendemos no Celebrando a Recuperação, não seremos totalmente felizes nessa vida, Verdade. Só na eternidade, né? É um princípio, né? É uma coisa que a gente trabalha no Celebrando. Mas Jesus estará conosco, né? Ele nos prometeu, né? Que estaria conosco todos os dias da nossa vida, Deus, o Espírito Santo, Jesus, nos ajudando nesse processo de enfrentamento das dificuldades, né? De superação, estabelecendo as estratégias para a gente enfrentar e vencer essas dificuldades. Amém. Só um instante. Uma coisa muito importante. Eu costumo, às vezes, nos estudos, compartilhar o seguinte, que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, às vezes, passam pela depressão até de um jeito diferente do cristão. E isso é um erro. Por quê? Às vezes a pessoa nunca entrou numa igreja, nunca buscou Deus, mas a depressão a faz ter essa necessidade, dessa busca. E às vezes a pessoa, através desse enfrentamento dessa doença, ela até se aproxima de Deus. E a pessoa que é cristã, devido a uma má interpretação, às vezes... não digo do cristianismo, mas às vezes das igrejas, das religiões, de achar que o cristão não pode ter depressão, né? Essa pessoa às vezes fica com vergonha de compartilhar com um irmão, com uma irmã, de pedir oração. Você pode ir comigo no psiquiatra, você pode ir comigo no psicólogo, eu não estou bem. Às vezes o próprio esposo ou esposa não entendem isso, né? E aí acaba que ela não compartilha. E ela sofre duas vezes. Ela sofre pela doença que está instalada, desculpa, e ela sofre também pelo sentimento de culpa que ela mesma tem,
poxa vida, cresci no evangelho, conheço a palavra de Deus, né, eu não tenho fé. Então ela começa a viver uma crise espiritual também, Sim. e às vezes esse movimento desse questionamento, esse sentimento de culpa, muitas vezes é reforçado por uma má interpretação dos próprios membros da comunidade de fé e Uhum. até por alguns pastores, né, que não na intenção de massacrar a pessoa de maneira alguma, mas Uhum. às vezes na intenção de até de um encorajamento e tudo, acabam oferecendo uma reflexão que envolve assim, se você tem fé, você não vai passar por isso, porque Jesus nos prometeu, né, que a gente iria vencer sim, enfrentar sim, mas não quer dizer que nós não vamos passar. Sim. Porque se fosse assim, as pessoas cristãs não perderiam filhos, não passariam por divórcios, não enfrentariam doenças, dificuldades financeiras, Sim, né? verdade. Então, só que há um estigma maior em relação aos transtornos emocionais, porque se mistura com a espiritualidade e muitas vezes gera uma interpretação equivocada. Ok. E quais os principais tratamentos que nós temos para depressão e se existe alguma coisa preventiva para isso? Bom, a primeira questão é a gente ter um diagnóstico adequado, né? Antigamente, por exemplo, uma pessoa que estava passando por depressão, ela ia ao cardiologista porque estava se sentindo sem forças, né? Uhum. Às vezes, diante da tristeza, ela tinha muita enxaqueca, ela procurava o neurologista. Sim. Então, às vezes, demorava anos para aquela pessoa ter um diagnóstico adequado. Hoje, graças a Deus, os próprios médicos, psicólogos, os meios de informação têm ajudado muito nessa questão, né, de um diagnóstico mais adequado, que Uhum. é um diagnóstico clínico, geralmente feito pelo psicólogo e pelo psiquiatra, entendeu? Então, o tratamento adequado, nós temos vários níveis de depressão. Sim. E temos vários tipos de depressão. Para quem é leigo, pensa assim, certa pessoa está com depressão, então já acha que todas as pessoas que têm depressão têm um padrão. Uhum. Não, nós temos depressão unipolar, onde a pessoa só sente a tristeza. Temos a depressão bipolar, onde há uma alteração da tristeza para a euforia. Enfim, depressões psicóticas. Temos depressões reativas, pessoas que nunca tiveram depressão e passam por uma situação de um estresse muito grande, um luto que não foi bem elaborado, como, por exemplo, e ela acaba reagindo, adoecendo através da depressão, sendo que a causa foi aquele luto, às vezes, que não foi bem elaborado, ou um bullying. Então, a gente fala que é uma depressão reativa, ela reagiu a uma fonte de adoecimento, não conseguiu superar e acabou desenvolvendo a depressão. Bom, o tratamento adequado é realmente a associação do tratamento psicológico com o tratamento medicamentoso. Uhum. Então, é importante que a pessoa procure um psicólogo, comece a fazer a terapia, para entender como que ela adoeceu, por que adoeceu e que recursos, o que ela precisa trabalhar na sua personalidade para enfrentar as adversidades da vida sem ser pela via do adoecimento, né? Porque às vezes a pessoa tem uma autoestima baixa, uma autoimagem distorcida, se acha frágil. Então, diante de uma situação, por exemplo, ao desemprego, ela entra numa ansiedade, numa tristeza profunda, eu não sou capaz de enfrentar isso. Então, conceitos, às vezes, deturpados da sua própria pessoa fazem com que a pessoa também se sinta frágil para enfrentar determinadas situações. Então, a gente precisa trabalhar a autoimagem, a autoestima, o fortalecimento dessa personalidade, desse eu, para poder enfrentar as adversidades da vida, né? Sim. Então, o tratamento psicológico irá ajudar nesse sentido. A depressão, ela tem uma alteração, ela gera uma alteração química, né, também no cérebro. É aquela história, o estresse muito intenso pode evoluir para uma depressão que gera uma alteração química no cérebro e a pessoa tem todos esses sintomas, mas também o caminho ao contrário também acontece. Às vezes a pessoa
tem uma alteração química, né, hormonal, porque a gente vê muitos casos de depressão, às vezes, na menopausa, Sim, né, verdade. na adolescência, e tem um componente hormonal. Tem algumas doenças que predispõem a pessoa a um quadro depressivo, o próprio câncer, né, doenças autoimunes, na tireoide, alterações na tireoide, diabetes, Sim. que deixam a pessoa mais propensa a desenvolver um quadro depressivo. Então, é importante procurar um psiquiatra para que o psiquiatra entre com uma medicação. Existe um conceito muito deturpado que as pessoas falam assim, não vou no psiquiatra. Aí as pessoas procuram um clínico, como que se fosse psiquiatra, fosse, entre aspas, para pessoas loucas, né? Tem até aquele termo que nem se usa mais, mas eu estou dando exemplo aqui, né? É verdade. Como que a população usa esse conceito. E aí é um equívoco, porque o psiquiatra é o especialista, ele sabe que às vezes um remédio que vai funcionar para você, para a sua depressão, às vezes não vai funcionar para mim. Verdade. Então, temos que vencer esse preconceito. Uhum. A medicação para depressão causa dependência? Não, não causa dependência. Inclusive, as medicações para depressão têm tarja vermelha. As medicações esporádicas, né, para tentar aliviar uma depressão sem acompanhamento médico, um Rivotril, um Frontal usado sem orientação e sem o acompanhamento de um profissional, essas sim causam uma dependência importante, pode até predispor a outras doenças, né, na terceira idade, mas isso usadas, a automedicação, usadas sem critérios, entendeu? Agora, acompanhados por um psiquiatra que vai associar o uso de um antidepressivo, e conforme o antidepressivo vai fazendo efeito, menos a pessoa precisa do ansiolítico. Sim. E depois só fica com o antidepressivo. Então é importante essa associação, porque a depressão ela traz um sofrimento muito grande para a pessoa. E se entra com a medicação, assim, 3 meses, 6 meses, já há uma melhora, às vezes até antes disso, porque no primeiro mês demora uns 20 dias, né, mais ou menos, para o antidepressivo começar a fazer efeito, e vai fazendo um efeito gradativo, porque também não se mexe na química cerebral de uma vez só, Sim, né? É um processo, é gradativo, mas já vai aliviando. Então, assim, com 3 meses a gente já espera que a pessoa já tenha, assim, aliviado os principais sintomas, né? Mesmo que não tenha, obviamente, superado tudo, mas já trouxe um alívio para a pessoa. Entendi. Né? Então, é importante o tratamento psicológico, o tratamento psiquiátrico, juntamente com isso, uma alimentação adequada, procurar organizar o sono, porque o sono também acaba, quando a pessoa não tem um sono adequado, ela também fica irritada, fica triste no outro dia. Então, os médicos também procuram regular o sono como uma fonte como uma estratégia também de ajuda à pessoa, né? A atividade física, qualquer atividade física, aqui a pessoa gostar, mas se puder fazer todos os dias da semana, melhor ainda. No início a pessoa às vezes não tem energia, ela não tem ânimo, então ela vai precisar de um apoio da família, de algum amigo, amiga, vamos caminhar juntos, eu passo aí, caminho com você, entendeu? Que seja 15 minutos e valorizar cada vitória. A pessoa está conseguindo caminhar 15 minutos 2 vezes por semana? Parabéns! Na semana seguinte, vamos tentar 3 vezes? E vai aumentando gradativamente, porque conforme a medicação vai fazendo efeito, o tratamento psicológico vai fazendo efeito, a pessoa também vai tendo mais energia. E cada vez que ela consegue fazer alguma coisa, ela vai também se sentindo vitoriosa, né? E, paralelamente a isso, a gente tem a acupuntura, que também ajuda muito, né? E o que eu acho, assim, muito, muito importante, que é trabalhar a espiritualidade. Sim. Né? E interessante, Silvana, que agora pessoas que nem são cristãs estão desenvolvendo pesquisas, e teve uma pesquisa muito interessante que o coordenador do curso de psiquiatria da PUC-Rio fez sobre a importância da espiritualidade ajudando no processo de recuperação da depressão. Inclusive, estava para ser incluída essa disciplina, espiritualidade, na formação dos médicos. Muito bacana. É lógico que respeitando
a religião de cada um, a história de cada um, né? Porque é um direito do ser humano fazer essa escolha, mas assim, como que é importante, né? Verdade. Como que é importante. E nós, como comunidade de fé, não julgarmos, e sim caminharmos juntos, né? Como Jesus mandou. E a prevenção? O que pode ser feito para prevenção? Bom, a organização da nossa vida, né? A gente encontra muitas dicas na Bíblia, né? Quando Jesus fala, quando a Bíblia nos fala lá em Provérbios, né, para a gente evitar certas coisas, né, para a gente não ser fiador, para a gente ter uma vida, não guardar ira no nosso coração. Então a própria Bíblia nos dá muitas dicas, né? Então devemos organizar a nossa vida dentro daquilo que nós temos. Então, se, por exemplo, a organização financeira, uma família que é muito desorganizada financeiramente, às vezes gera um estresse, em cima desse estresse, conflitos, porque, na verdade, aquela família não está conseguindo viver dentro do padrão que ela tem. Então, procurar organizar isso. Às vezes a família não tem problema financeiro, mas trabalham de manhã, de tarde, de noite, não tem tempo de convivência. Né? De lazer, de ler a palavra, de ficar um pouquinho à toa, batendo papo, tomando um café. Então a gente tem que procurar organizar a nossa vida com qualidade. Porque uma pessoa que só trabalha, ou que só fica na igreja, entendeu? Ou que só fica limpando casa, tudo que não tem equilíbrio é uma vida disfuncional. Então a gente tem que procurar organizar a vida, tendo tempo para atividade física, tendo tempo para espiritualidade, tendo tempo para a gente descansar, para a gente também crescer profissionalmente e com equilíbrio. Isso já ajuda bastante, entendeu? A atividade física também faz uma prevenção, não apenas em relação à depressão, mas em relação ao Alzheimer e diversas outras doenças cardiovasculares e tudo. E quando a gente está caminhando, está fazendo uma atividade física, a gente vai, né, liberando serotonina e vem aquela sensação de energia, de bem-estar, de prazer naturalmente. Ok. Suzana, eu quero agradecer a sua participação, que sempre enriquece muito os nossos estudos. Tá, eu que agradeço a oportunidade e conte sempre comigo. Foi muito gostoso a gente estar aqui, poder compartilhar um pouco sobre essas estratégias de superação, porque juntos somos mais fortes. Amém. E você que se identificou com esse tema e quiser, assim que o Celebrando retornar, poder fazer as suas reuniões presenciais, eu espero você. Venha participar conosco do Celebrando a Recuperação.